Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu vou fazer um Chester News especial sobre o tarifaço, né, que os Estados Unidos está impondo no Brasil, e eu queria falar um Chester News mais especial, um pouco mais longo. Eu vou voltar a fazer vídeos mais longos, né? Eu tenho um problema na visão, que eu tenho autismo, esquizofrenia, e meu olho ele fica piscando, né? Atrapalha às vezes as pessoas a verem o vídeo, então não é que eu estou me escondendo, não, é que eu vou fazer os vídeos de óculos escuro para tem, eu já teve amigos meus que me seguem e diz que incomoda minha luz, o meu olho piscando, né? Então, por causa que eu tenho esse problema na visão, eu vou fazer de óculos os vídeos. E é isso. Bom, muita gente está se perguntando, né, por que os Estados Unidos e o Brasil estão se enfrentando, né? A nossa diplomacia, ela é considerada uma das melhores e mais profissionais do mundo. Mesmo assim, eles estão tendo dificuldade. As pessoas estão vendo os jornais e estão ficando sem entender. Eu gosto muito de geopolítica, acompanho, tem um grupo, inclusive aqui no meu canal, quem quiser entrar no meu grupo, tem fãs, tem pessoas que gostam do canal Chester News, fãs do WhatsApp Biz, se quiserem, podem entrar as pessoas que gostam do canal Chester News, do blog Chester News, das minhas tecnologias e livros. Eu tenho um grupo com acho que quase 200, 150 mais ou menos pessoas. Fiquem à vontade para entrar, no canal aí, se quem quiser fazer parte será muito bem-vindo. A gente aceita pessoas de esquerda, de direita, centro, todo mundo é bem-vindo. Judeu, cristão, islâmico, qualquer religião, qualquer ideologia política. A gente comenta sobre as guerras, atualidades. Eu coloco meus artigos lá, Chester News, então seja bem-vindo quem quiser fazer parte aí. Bom, geopolítica é muito complexo, né? Por isso que eu vou voltar a fazer vídeos grandes. Não é porque o vídeo é grande, é porque existem coisas que são tão complexas que não dá para você resumir numa chamada, num vídeo de 10 minutos. As pessoas não estão entendendo por que o Brasil e os Estados Unidos, que sempre. Porque assim, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, nós nunca fomos um aliado dependente dos Estados Unidos e confiáveis, como os Estados Unidos e como o Canadá e o México, né, que são vizinhos. Mas a gente também, o Brasil, nunca atrapalhou os Estados Unidos no sentido de ser inimigo declarado dos Estados Unidos, como a Rússia já teve a Guerra Fria, a China foi a inimiga declarada, opositor, né, dos Estados Unidos, o Irã também. Então, assim, o Brasil é um vizinho que é meio isolado, como se fosse a Austrália. A gente é um gigante aqui que fica no nosso canto. A gente nunca atrapalhou os Estados Unidos nesses últimos, sei lá, 70, 100 anos a ter a hegemonia mundial. Mas também nunca fomos um aliado assim 100% confiável. Por quê? Os nossos diplomatas, nossa política externa tentou fazer o Brasil ser independente e não tão dependente dos Estados Unidos como o Canadá e o México. Isso está se provando que foi muito bom para nós, porque existem países aqui na América, nas Américas, que são totalmente dependentes dos Estados Unidos. Bom, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: esse tarifaço dos Estados Unidos não vem de agora. Ele é uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China que já vem desde 2010, mais ou menos, dos anos 2000, porque a China ela se tornou uma superpotência, quase do tamanho dos Estados Unidos na economia, e ela se tornou muito poderosa. O Brasil mesmo virou aliado da China nos BRICS, e essa guerra comercial do Trump, na verdade, é uma continuação da guerra entre Estados Unidos e China. A gente tem que entender isso porque o tarifaço que o Trump está fazendo é uma continuidade para enfraquecer os aliados e os países que fazem comércio com a China. O que o Trump quer com isso? Ele está tentando fazer os Estados Unidos serem grandes novamente. O que isso significa? Os Estados Unidos foi como a Inglaterra, né, os Estados Unidos sucederam a Inglaterra, o Reino Britânico, o Reino Unido, na hegemonia mundial. E a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e, em parte, depois com as ferrovias nos Estados Unidos, que passou o bastão para eles. Então, os Estados Unidos já concentrou mais de 50% dos produtos industrializados do mundo. E isso dava emprego nas cidades, um dinamismo. Tem muitas cidades nos Estados Unidos, igual Detroit, que viraram tipo. Elas foram degradadas. O trumpismo, ele veio assim, pô, a gente ajudou a globalização,
Eu tenho canais no começo do canal Chester News falando sobre isso de 10 anos atrás. O trumpismo ele cresceu nessa frustração da decadência interna que os americanos sentiram. Eles têm uma base industrial forte ainda, muito importante, mas não é nem uma sombra do que já foi no passado. Então, assim, a industrialização da China assustou os americanos, né? Eles, além de perder a hegemonia, eles perderam o comércio global, a hegemonia. Porque muita gente não entende por que os países brigam tanto. É que muitos economistas, eu acompanhei grupos de economia, antes das redes sociais, ainda nos fóruns, no começo da internet, do UOL, economia, eu sou amigo de vários economistas. Eu fiquei muitos anos debatendo nos grupos de economia do Brasil, ajudei no debate, tanto de esquerda, de direita. Eu sempre fui um analista independente muito influente no Brasil, apesar de não, eu não sou conhecido, gente, assim, de ter seguidores. Eu não sou tipo um artista de sertanejo ou um Neymar, jogador de futebol, mas eu, Chester, eu sou muito conhecido, eu sou muito influente, na verdade. Eu não sou um influencer no sentido de influencer digital, com muitos seguidores. Mas eu sou um pensador aqui brasileiro muito produtivo em artigos Chester News. Eu já fiz várias ideias legislativas que ajudaram a reforma do Temer ministerial. Eu mandei um estudo para reduzir os ministérios. Assim, eu sou muito influente nos círculos de poder, de economia, investimentos e política. Então, assim, eu, inclusive, estou com. Meu nome é Chester, a minha esposa gosta da França, ela me deu Federação Francesa de Futebol, esse FF aqui. Eu lembrei do Chester porque lá em Brasília já tiraram sarro, né? Do Chester que fala muito, galinha que fala muito. O pessoal em Brasília me conhece porque eu dou sugestões, né? Tipo assim, eu gosto de estratégia global, muitas estratégias minhas às vezes, inclusive repercute no Itamaraty, nos governos. Enfim, eu não sou famoso de redes sociais porque há muitos anos eu não tenho, não gosto de redes sociais. Eu atuo mais assim criando ideias e jogando elas para a sociedade. Enfim, a guerra comercial que a gente vê entre o Brasil e os Estados Unidos não é uma, uma coisa assim isolada que os Estados Unidos decidiu fazer contra o Brasil. Os Estados Unidos decidiu, na verdade, acelerar a guerra comercial entre os Estados Unidos e China. E tem uma outra coisa também. Os, a globalização ela ajudou os adversários dos Estados Unidos, porque tem muita gente que não entende. Eu vejo jornalistas até famosos da CNN, CNBC, News, né, Times lá aqui do Brasil, de negócio, de política, falam, nossa, mas por que está essa confusão toda? Eu gosto muito de me atualizar nessa questão. Eu vejo sempre, eu tento procurar algo que ninguém entende que está acontecendo, mas que é a vibe, né? Os jovens chamam de vibe, a vibe do momento. Por que está tão difícil as relações internacionais, tão imprevisíveis? Os jornalistas falam assim, mas por que os Estados Unidos, o Trump, decidiu destruir a ordem internacional que eles mesmos construíram? Inclusive eu queria mandar um abraço para o William Vac, eu sou fã do William Vac, gosto muito da CNN, do jornal, que ele tenta discutir justamente essas coisas. A questão não é que os Estados Unidos construiu uma ordem internacional e quer destruir. O que os Estados Unidos perceberam é que eles estavam ajudando os antigos inimigos, né, a Alemanha nazista, o Japão imperial, os perdedores da Segunda Guerra Mundial. Ele ajudou a ficarem fortes. Só que os Estados Unidos descobriram que eles ajudaram tanto a globalização que eles ajudaram a China a ficar mais forte. Eles pensaram assim, cara, a gente está investindo dinheiro para proteger a Europa, o Japão, a Coreia do Sul, antigos inimigos, né, vamos dizer assim, se tornaram aliados fortes. A gente gasta dinheiro para proteger esses países e os Estados Unidos está ficando pior, né, com menos emprego, menos hegemonia. O que a gente está fazendo? É isso que está por trás de tudo isso. E os próprios americanos comuns, eles perceberam isso. Pô, a gente está pagando imposto para dar emprego para chinês, para europeu, para sul-coreano. Então o trumpismo a gente tem que entender a lógica dentro dos Estados Unidos. Fala, pô, a gente está literalmente pagando para se ferrar. O eleitor médio americano, seja democrata ou republicano, ele fala, pô, a gente está pagando para deixar os outros países mais fortes. Tipo assim, eles perceberam que
para eles não estava adiantando isso. E a guerra entre China e Estados Unidos, ela deixou de ser comercial por causa dos BRICS. Tem o BRICS, para quem não conhece, é Brasil, é acrônimo de Brasil, Rússia, Índia e China. Eram os países emergentes que o O'Neill, né, o economista, falou que seriam os novos aí. Só que começou como um acrônimo de investimentos, países emergentes, aquela coisa toda. Só que o bloco BRICS acabou virando algo político. E a China e a Rússia começaram a usar o bloco, né? O Brasil e Índia são meio aliados do Ocidente. A gente, inclusive, tem bastante desconforto diplomático, porque a Rússia e a China são mais, vamos dizer assim, adversários mais fortes do Ocidente. Enquanto a Índia tem muitos laços com a ex-colônia, né? Ele era ex-colônia do Reino Unido. O Brasil tem uma cultura muito forte, não só comércio com os Estados Unidos e com o Brasil. A gente vê filmes americanos, né? A Globo passava, ainda passa muitos filmes americanos. Então, o Brasil tem uma questão cultural, não é só porque está na América, no Ocidente, mas a gente é muito próximo dos costumes dos europeus e dos estadunidenses. E a Índia também. Só que os BRICS ele foi se transformando num bloco político, geopolítico de enfrentamento da OTAN. OTAN, para quem não sabe, é a Organização do Atlântico Norte, que é a aliança militar. Ela não é. Tem gente que confunde a ONU com a OTAN. A ONU é uma organização internacional. A OTAN é uma aliança militar. Tipo assim, é um clubinho da luta ali. Se alguém invadir algum país americano, da OTAN, quer dizer, eles entram junto para brigar, vamos dizer assim. Só que não deu muito certo, porque os Estados Unidos pediu ajuda da Europa para a questão do Irã, alegando a OTAN, e não deu certo. Inclusive também a Ucrânia tem um pouco a ver. A Ucrânia e a guerra do Irã, elas estão um pouco interligadas. Por quê? Embora a Ucrânia seja Europa contra a Rússia, a OTAN foi feita um bloco na época da Guerra Fria para conter a Rússia. Então a Ucrânia tenta entrar na OTAN e não consegue, mas ela está tendo o apoio dos Estados Unidos e da Europa. Então, só que assim, os americanos eles não podem dar muito apoio para a Ucrânia, porque e nem a Rússia pode se defender com muito rigor contra a Ucrânia, porque a guerra pode ampliar da OTAN versus Rússia e pode virar uma questão mundial mesmo. Então, a guerra da Ucrânia e do Irã, elas têm um sentido no seguinte: os Estados Unidos tentou alegar a OTAN para atacar o Irã, só que a Europa não embarcou, falou a gente não apoia essa guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Inclusive, isso enfraqueceu a aliança na prática. A aliança já está sofrendo desgaste por muitos motivos, por não aceitar a Ucrânia na guerra contra a Rússia, porque muitos pensam assim, muitos analistas europeus falam assim, pô, se a OTAN foi feita para proteger os Estados Unidos e a Europa da Rússia e um país europeu, que é a Ucrânia, está sendo atacado, embora ela não seja membro, né, a gente vai deixar eles, né, a Deus dará, então é uma coisa meio complicada. Bom, mas o que eu quero dizer, o foco é dos Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos têm uma nova política ocidental para o hemisfério americano. O que isso quer dizer? Os Estados Unidos já faz uns 2, 3 anos que estão falando que o foco não é mais Oriente Médio, não é mais Europa, Ásia. O foco dos americanos voltou a ser a América. América que eu falo as Américas, né? Que a gente aqui no Brasil chama América de Estados Unidos, mas a América é a América do Norte, a Central e a do Sul para eles também. Então, assim, a nova política ocidental do Zé é assim, a gente perdeu hegemonia no mundo, tá, o que a gente vai fazer? Vamos compensar arrumando o nosso quintal, o nosso porão, que é a América Latina e é o Canadá. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo? É como se eles estivessem falando assim, não, a gente tentou dominar o mundo, mas nosso quintal tá, nosso porão, no filme americano tem o porão, né? O porão ou o sótão em cima que o pessoal usa como cômodo para que tá uma bagunça. A América é o sótão, é o quintal dos americanos. É como se eles vissem o quintal e falassem, cara, tá cheio de tráfico de droga, a China dominou com as lojinhas de 1,99. A gente está com as Américas dominadas pela China e pelo crime organizado. Vamos focar no nosso quintal. Então é isso que está acontecendo. Os americanos, não é que eles querem explodir a própria máquina de lavar, não é isso. É
é que eles estão vendo que eles estão fazendo em geopolítica estratégica, chama recuo estratégico. Às vezes você cria muitas batalhas, muitas frentes de combate e não dá atenção para nenhum lugar. O que os Estados Unidos estão fazendo, isso não sou eu que estou falando, gente. O próprio Pentágono, a CIA, os militares falam isso, o presidente americano está falando isso. Então os Estados Unidos vão falar, ó, nós vamos arrumar nossa casa, as Américas, o hemisfério ocidental. Por isso que eles estão focando em Cuba, prenderam a Nicolás Maduro. Eu não tô, gente, eu não sou. Vou deixar claro aqui também. Tudo que eu falo aqui no meu canal, eu não tô dando a minha opinião, gente. Não vai falar, pô, o cara, ele não escolhe um lado, ele. Nos meus vídeos aqui no Chester News, eu tento fazer uma análise mais independente possível. Não é que eu não tenho lado, eu tenho lado, mas eu não fico. Eu não. Nas minhas análises, eu deixo esse lado, vamos dizer assim, em segundo plano. Então, eu não estou dizendo que eu sou pró-americano, que eu estou favorável aos Estados Unidos fazer isso. Tudo que eu falo aqui no meu canal, eu queria deixar claro para os meus seguidores, que é o seguinte, eu falo o que eu acho mais provável de estar acontecendo na realidade. Não é a minha opinião, não é? Porque tem gente que fala assim, pô, cara, ele vê dos dois lados, que lado que ele é? Eu não tenho lado, gente. Eu vou, se quiserem eu falo o meu lado. Eu fui de esquerda, eu tenho 44 anos. Vou fazer 44 anos agora em julho, aqui, estou perto do meu aniversário. Eu fui 30 anos de esquerda. Depois, faz 14 anos que eu sou de direita. Eu era a favor do Lula, votei no Lula, fui 30 anos de esquerda e fiquei 14, nos últimos 14 e poucos anos, nos 44 anos, eu sou de direita. Eu votei no Bolsonaro, ajudei a direita. Enfim, eu tenho opinião política, ideológica, de religião. Religião também, por exemplo, eu fui criado como católico na infância, a minha avó era espírita, minha bisavó e meu pai eram católicos, então assim, eu frequentava a igreja católica, frequento até hoje aqui em Santos, mas eu comprei com 20 anos uma Torá judaica, que é o Antigo Testamento, e fiquei 20 anos estudando e aprendendo o judaísmo. Depois, na minha linhagem, que eu estava tentando cidadania italiana, eu descobri que eu era descendente de judeu por coincidência. Então, assim, eu também gosto do espiritismo, fui católico, vou na missa, mas não posso dizer que eu sou espírita, que eu sou católico, porque vou dizer uma coisa, as pessoas em geral são muito emotivas, elas pegam um lado, esquerda, direita, religião, time de futebol e escolhem rapidamente o que elas gostam e o que não gostam. Eu, particularmente, nada contra quem é assim, a maioria das pessoas são assim, eu não estou falando que eu estou certo ou errado, estou explicando que eu sou assim. Eu sou extremamente seletivo com as coisas nas quais eu me identifico. Então, vocês vão ver aqui no meu canal, para quem é novo, para quem está entrando agora, eu falo de coisas de esquerda, de direita, de centro, de judaísmo, cristianismo, islamismo. Eu falo, pô, esse cara fala de tudo. Eu sou extremamente seletivo no meu íntimo com o que eu me apego. Igual, eu gosto de vários times de futebol, mas eu torço. Eu tenho meu time. Eu sou São Paulino, por exemplo, aqui em São Paulo para baixo eu sou São Paulino. E no Rio eu gosto do Flamengo. Do Rio para cima eu sou flamenguista. Então, tipo assim, eu tenho minhas preferências. Mas eu consigo analisar. Eu sou fã, como eu moro em Santos, eu sou fã do Robinho, do Neymar, do Pelé. Como a gente mora em Santos, a gente pega um carinho pelo Santos também. Mas eu sou santista? Não, eu só sou fã do Neymar, do Pelé e do Robinho. Porque eu moro em Santos, mas eu sou São Paulino. Então, assim, eu não sou radical mesmo. Eu sou muito, vamos dizer assim, por exemplo, eu torço para a seleção brasileira, mas sou fã do Messi. Mas também não curto muito a Argentina no sentido da rivalidade que o brasileiro tem. Então, assim, eu sou extremamente seletivo mesmo. E como que eu me identifico? E eu não tenho medo de mudar de opinião. Eu não me identifico assim, ó. Por exemplo, eu fui de esquerda por 30 anos e agora fui de direita por mais 14. Se eu fico reavaliando as minhas posições o tempo todo. Se eu voltar a gostar de ser de esquerda, eu volto de boa, não tô nem aí. Eu não me preocupo com a minha identidade, se eu fiz amigos de esquerda, de direita e perco os amigos. Eu não é que eu não me importo, é lógico, é ruim, mas eu tô explicando como eu sou. Chester News, Chester Ben Pellegrini é assim. Não é que eu não tenho lado, sou desleal, sou inseguro, indeciso, não é nada disso. Na verdade, eu sou muito analítico. Eu gosto de analisar coisas complexas e eu tenho uma seletividade enorme. Eu não me apaixono fácil pelas ideias que transitam na minha mente. Então,
eu falo de várias coisas e eu não me apego a elas. Eu tenho inúmeras invenções, livros, eu não me apego nem com as minhas próprias coisas que eu faço. Então, se alguém lê alguma coisa no livro e fala, poxa, mas você escreveu isso. Tá, isso aí foi em 2015. Às vezes nem eu mais sigo aquilo que eu escrevi, porque eu estou sempre reavaliando. Isso é o meu perfil. Tem pessoas que nunca mudariam de ideologia, de religião. Eu estou sempre aberto. Eu, por exemplo, gosto de investigar a verdade. Não que eu sou dono da verdade, mas a verdade que eu considero mais provável de ser verdade. Então, eu investigo várias religiões, várias ideologias, vários espectros, vários canais de esquerda e de direita. O meu compromisso é que vai parecer marketing, né, do canal, mas é verdade. Eu me identifico em buscar a verdade, não que eu encontre a verdade, mas a única coisa que eu me identifico de verdade é ficar investigando o tempo todo. Então eu sou tipo um investigador aqui. O Chester News a gente tenta investigar junto com o seguidor do canal o que está acontecendo, é igual o que eu estou fazendo agora. Então o que acontece? Os Estados Unidos ele tem uma nova política ocidental. Então muita gente no Itamaraty, na nossa diplomacia, não está entendendo por que os Estados Unidos estão tão agressivos. Eles querem, na verdade, restabelecer a hegemonia americana, começando pelo quintal deles. Canadá, México e principalmente Brasil, que são os maiores. Então o que acontece? Os Estados Unidos eles vão ficar mais agressivos. Não é que os Estados Unidos eles têm um conceito lá americano, lá nos Estados Unidos, estadunidense, de paz pela força. É igual ao Império Romano. O Império Romano eles queriam é, civilizar o mundo. Eles faziam guerras achando que estavam melhorando o mundo. Não estou dizendo se é certo ou errado, gente. É igual eu falei. Eles achavam isso. Então, os americanos eles acham que mandar o modo americano de ser, estilo de vida, é ajudar as coisas. Então, eles fazem isso através da força mesmo, da violência, das guerras. Eles acham que tem que colonizar e civilizar o mundo inteiro a favor da liberdade e da democracia. Enfim, se eles conseguem isso ou não, se quem acha que isso é só slogan, eu não estou me importando, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que eles se veem assim. Eles querem libertar as Américas, é isso. Eles querem libertar, na opinião deles, do tráfico de droga, que estão chamando de narcoterrorismo, o comunismo da China, que dominou todas as Américas. Eles estão querendo libertar a gente da influência chinesa, do narcotráfico. É isso que eles querem fazer. E eles vão fazer isso pela força, gente. Então, assim, não adianta a nossa diplomacia retaliar, impedir o americano de vir. Se a gente tem um jeito fácil e difícil de fazer isso. A minha opinião é que a gente tinha que ser aliado dos Estados Unidos nesse processo, como é a Arábia Saudita. Por quê? A Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos. Eles fazem aparentemente tudo que os Estados Unidos pedem. Mas a Arábia Saudita, para quem não sabe, é onde fica Meca e Medina, que são as cidades árabes mais islâmicas, muçulmanas mais importantes do mundo. Então, assim, o governo da Arábia Saudita, ele não é que ele finge ser aliado dos Estados Unidos, mas na casca, na superfície, eles são aliados americanos. Mas tem muitos terroristas que moram na Arábia Saudita também e apoiam o que eles acham que é correto na visão islâmica deles. Também não estou julgando se o islamismo está certo ou errado, mas na visão de mundo deles, eles agem na superfície como. Eu acho que a gente devia de fazer tipo os árabes mesmo, a Arábia Saudita. A gente não é que finge que é aliado dos americanos, mas mantém boas relações com os americanos e na prática a gente faz o que a gente quer, que o brasileiro ele sempre foi assim mesmo. Aqui no nosso país tem aquela coisa de para inglês ver, né? Aquele ditado popular. Ah, vamos fazer uma coisa para inglês ver. O que é isso? Quando a gente era dominado pelos ingleses, europeus, a gente, quando eles vinham inspecionar, a gente fazia aquela coisa, tal, aquele teatro, e no fundo a gente fazia o que a gente queria mesmo. O brasileiro sempre foi assim. A gente finge que é dominado, colonizado pelos outros, mas no fundo o brasileiro ninguém consegue dominar. A gente faz o que a gente acha que ia fazer de qualquer jeito. Então eu sugiro isso, uma independência mais prática do que formal, vamos dizer assim. Porque na prática o Brasil sempre foi colônia da Europa, dos ingleses, depois dos americanos, e agora a gente está virando praticamente uma colônia da China, né? Porque eles têm muito poder aqui no Brasil. O nosso agronegócio depende da China,
A China está comprando várias coisas, terras, canais de televisão do Brasil. Então, assim, a gente, para manter a nossa independência na prática, né, para inglês ver, eu acho que vai ter que ter um pouco mais de jogo de cintura, porque os Estados Unidos vão querer. A gente, na verdade, a gente tinha que falar assim, não, a gente é aliado dos Estados Unidos, tal, não. Se a gente for partir tentando bater boca com os Estados Unidos, a gente vai perder, porque eles são fortes, eles estão querendo arrumar confusão. O Lula, nosso presidente Lula, que eu respeito muito, tenho um carinho muito grande por ele, não sei se vou votar nele ou não, no Flávio, não interessa. A minha opinião pessoal não importa, mas não adianta brigar com os americanos de pau a pau, porque os americanos eles só respeitam a força bruta. Eles não respeitam os russos, os chineses, isso porque eles têm 5.000 bombas atômicas, gente. O Brasil não tem nada, então não adianta a gente querer cantar de galo, cantar de galo, se a gente não tem realmente poder e os americanos conhecem a gente. Então a gente está brigando com um vizinho, os Estados Unidos, que é o país mais poderoso e hegemônico do mundo. Então a gente não pode querer reciprocidade e tal. Tudo bem, respeito o nosso Congresso, entendo o que eles querem fazer, mas não é. O que é a doutrina Donroe? Para quem não conhece, quem estudou história rapidamente ou não gosta de história, a doutrina Monroe foi de um presidente americano chamado Monroe que as Américas tinham que ser para os americanos, ou seja, os Estados Unidos ajudou a independência do Brasil, da Argentina, de vários países para descolonizar as Américas. Eles viraram independentes dos ingleses com o apoio dos franceses, mas eles tentaram fazer as Américas serem dos americanos. O que está movimentando os Estados Unidos agora é a doutrina Donroe, que eles chamam de Donald Trump, né? Donroe. Ou seja, é tipo a Monroe 2.0. Eles querem fazer as Américas serem dos Estados Unidos novamente. Então eles vão fazer de tudo. Então, assim, a gente tem que se preocupar porque não está descartado, igual o excelentíssimo Mauro Vieira, que é o nosso chefe da diplomacia do Brasil. Inclusive, eu admiro muito ele, eu acho ele muito ponderado, equilibrado. Ele tem um estilo que é da nossa história do Itamaraty mesmo. Parabéns para ele, Mauro Vieira. Ele sabe, ele aguenta a pressão, ele sempre não foge do protocolo, ele é muito. Eu admiro muito o Mauro Vieira. E o Celso Amorim também, que ele é muito antigo no governo Lula, né, na pessoal da esquerda. O Celso Amorim também é um cara que eu admiro, muito inteligente, muito ponderado. Por quê? Essa questão, gente, de diplomacia é muito complexa. Não é assim, eu sou de esquerda, odeio Lula, blá blá blá. Ah, eu gosto dos Estados Unidos, vou virar colônia americana. Não é assim. Ser independente, gente, não é uma questão de escolha. A vida do brasileiro já é difícil. Nós brasileiros já complicamos nossa própria vida internamente. A nossa disputa já tem muita burocracia, o Estado é ineficiente, cobra muitos impostos. Nós brasileiros temos o nosso próprio problema doméstico aqui dentro do país. Se a gente viver nesse caos que já é o Brasil, que a gente mesmo cria, o brasileiro cria, ser ocupado por uma força estrangeira é muito pior, gente. Tipo, a gente lutou, vários brasileiros morreram para a gente ser um país independente, quase 200, sei lá, 200 e poucos anos. Perder a independência não é legal. Então, assim, particularmente, eu tenho minhas preferências, mas eu não gostaria que o Brasil fosse colônia nem dos Estados Unidos nem da China. A gente não precisa acabar com tudo que a gente construiu até agora só porque as coisas não estão mais ou menos do que jeito que a gente gostaria. Então, assim, é isso. Fiz um chazinho um pouco mais longo, mas o que está pegando é isso. Os Estados Unidos, eles vão pegar mais forte com as Américas. E não adianta, na minha opinião, a gente ter essa posição de ficar brigando com os Estados Unidos, que é isso que eles querem. A gente vai entrar na onda deles, na vibe deles de arrumar confusão. E confusão com os americanos a gente não é que não aguenta. Eu acho até que o Brasil, se a gente tiver uma guerra aberta com os Estados Unidos, a gente é zica. O brasileiro vai ser igual a Ucrânia e o Irã. A gente pode ser destruído, mas a gente não vai desistir nunca. O brasileiro ele não desiste nunca. Então é melhor evitar as coisas extrapolarem para esse canto, porque se o Brasil virar um inimigo declarado dos Estados Unidos é muito ruim, gente. Não é só país, na vida pessoal, por exemplo, eu abomino você ser inimigo de vizinhos, de pessoas próximas, é horrível. Você tem que ficar ali vivendo, convivendo com um inimigo.
Se o Brasil os Estados Unidos dominam o mundo inteiro. Se a gente virar inimigo dos americanos, que já além de ser um dos países mais fortes do mundo, é nosso vizinho, vai ser horrível, tanto para eles quanto para a gente. Muito mais para a gente, que a gente é a parte teoricamente mais fraca. Então, assim, eu acho que a gente tinha que ter uma postura, em resumo, igual da Arábia Saudita. Eles são aliados dos americanos, mas no fundo os árabes fazem o que eles querem. Então é isso. Eu acho que a gente tinha que ser, na superfície, ter boas relações com os Estados Unidos, igual a gente sempre fez. Tipo, a gente não atrapalha vocês, mas também vocês não vão dominar a gente igual vocês querem, igual vocês fazem com a Argentina, com o México, Canadá. Porque o que os Estados Unidos querem, gente, eu vou falar a verdade aqui. Eles querem transformar a gente numa neocolônia. É um novo neocolonialismo americano. A doutrina Monroe é falar assim: Washington manda nas Américas, manda no mundo inteiro. É esse o objetivo dos americanos, que a gente vire uma Argentina no sentido de depender deles, do FMI. Dependendo dos americanos, a gente não tem reservas internacionais, a gente não tem independência, não tem uma economia forte, não tem nada. A gente é absorvido pelos Estados Unidos. Tem gente que fala, que maravilha, eu virar a colônia dos Estados Unidos seria ótimo, a gente usar o dólar, nosso... Tem gente que defende isso. Eu, particularmente, acho que até que não seria tão ruim a gente virar os Estados Unidos, mas a maioria dos brasileiros não querem isso. Então a gente tem que respeitar a opinião pública, a gente tem que respeitar que a gente tem um governo de esquerda, o Lula, mal é mal, ele é o nosso presidente há muitos anos, tem muita experiência também em ser presidente. O que eu gosto da esquerda no Brasil, particularmente, é que ela é independente, ela quer defender a gente, ela atua pela soberania e realmente tem uma galera um pouco do Flávio Bolsonaro, de direita, que é um pouco entreguista, é a favor de abrir as pernas e dar nossas riquezas assim de forma ridícula. Isso eu não sou a favor. Não estou falando que toda direita é assim, mas na nossa região a esquerda acaba sendo um pouco mais nacionalista e a direita um pouco entreguista. Isso eu não gosto. Eu particularmente meu passado de mais de esquerda me puxa para esse lado mais soberano aí do Brasil. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News, se inscreva para as análises, espero que tenha gostado do vídeo. Eu vou começar a fazer vídeos mais longos, de meia hora, uma hora, porque tem coisas que são complexas. Para quem gosta, quem gostava do meu canal de análises mais complexas, esse é o Chester News de hoje. Então, o tarifaço ele é uma coisa muito mais ampla e mais complexa. Espero que tenha gostado e bem-vindo ao canal Chester News. E se quiser, se inscreva no canal e comente aí, fique à vontade.